UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Paranaíba. Diretor, Márcio. Diretor, é diferente, diretor. O coordenador é do curso, ele é diretor do campus. Isso. Não só do curso de administração, ele é diretor do campus, que quando eu estava lá, estava acostumado com o Wesley como o coordenador. Ele é o diretor do campus de Paranaíba, responsável aí pela unidade local, e está aqui para convidar, para falar de mais um ciclo aí que está acontecendo lá na UFMS. Professor Wesley, uma satisfação tê-lo aqui no nosso estúdio. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora. Mais uma vez, uma gratidão estar aqui com você para a gente falar do evento que vai acontecer lá na UFMS Campus de Paranaíba. O curso de administração, coordenado pelo professor Fabiano, Márcio, está realizando o terceiro workshop de gestão de negócios. E esse ano, Márcio, o tema é empreendedorismo e espiritualidade. Então, hoje vai acontecer a segunda rodada desse projeto de extensão. E no mês de outubro, nós tivemos 3 empresários falando da sua história, das suas dificuldades, das dores que eles enfrentaram ao longo da jornada e também quais foram as atitudes, comportamentos eles tiveram para superar esses desafios que enfrentaram com as suas empresas, né? E ao mesmo tempo, o diferencial desse evento é trazer espiritualidade, ou seja, como eles tiveram uma relação com Deus, como seus negócios tiveram uma relação com Deus, para eles conseguirem vencer na vida, Márcio. Ô, professor Wesley, você tocou num assunto interessante, a gente falar de um curso de administração, matemática, psicologia, medicina veterinária, que são altamente técnicos, científico. Hoje mudou muito o conceito. No passado separava-se muito a espiritualidade da ciência. Hoje, filósofos, cientistas, técnicos, extremamente preparados ali pelos experimentos de laboratório, caminham com maior facilidade em relação à espiritualidade. O que está acontecendo? Exatamente, Márcio. A gente vê vários filósofos, você citou aí, por exemplo, pode pegar Karnal, você tem empresários, jogadores de futebol. O que acontece? Vou falar como cientista, como PhD. A gente sabe que a ciência, Márcio, ela é um dom de Deus. A ciência, todas as áreas. Só que ela é limitada. O que é uma ciência? Eu pego um tema, eu vou estudar esse tema. Para me torná-lo ciência, eu preciso validá-lo. E o que é validação? Eu preciso construir uma teoria, por meio de uma dissertação, de uma tese, de um artigo científico, e publicar numa revista científica. Isso é a ciência. Você transforma o conhecimento empírico numa realidade científica. E o empírico aí é bom a gente explicar, né, professor Wesley? Desculpa te cortar. Empírico é quando você parte ali da experiência, da prática para a escrita. Não conhecimento popular, vamos dizer assim. Você não escreve primeiro para depois testar, você testa para depois escrever. Exato. Aí, Márcio, o que acontece? Você cria essa ciência, ela não consegue, vamos dizer assim, explicar tudo. Ela é limitada. Ela é limitada. A verdade é isso, ela é limitada. Ela te caminha pela razão durante um certo aspecto. E depois? Mas ela não traz a verdade universal. Vou dar um exemplo. Você pega um curso de medicina humana. Lá você forma técnicos, mas carece de aspectos de atendimento a funcionário, carece de aspectos de relacionamento humano. Então, as ciências, elas se completam. E quando a gente traz a palavra de Deus, por exemplo, o Evangelho de hoje, Jesus envia os 72 discípulos para evangelizar. E ele diz que no mundo você vai ter tribulação, você vai ter conflito. E eu fiz um vídeo que você deve ter recebido, falando justamente do líder. O líder, para ser um bom líder, ele precisa não se liderar com base em cargo, em título, em dinheiro, em autoridade. Ele constrói autoridade na forma como ele se relaciona com o ser humano, com as pessoas. Por exemplo, eu tenho PhD. No meio acadêmico, Márcio, é comum as pessoas que terem títulos se acharem superiores às pessoas. Por exemplo, você vai na USP, você tem que agendar um horário com o professor. Se for um aluno de graduação, dificilmente você consegue ter um acesso fácil com esses professores.
Agora vai, por exemplo, aqui no campus de Paranaíba para ver como que nós tratamos as pessoas. Então é diferente. Então a gente consegue cativar o aluno, motivar o aluno pela forma como nós nos relacionamos. E quando você traz isso para a vida, espiritualidade não é só você falar e evangelizar. É você viver de forma simples, de forma humana, de forma respeitosa, na forma como você lida com as pessoas. Então esse evento, Márcio, hoje nós vamos receber o Dr. Plácido, que é juiz de direito aqui na cidade. Ele é graduado em administração em direito, e ele vai falar como que foi a sua história. O tema do evento é intraempreendedorismo. Ele vai falar como que foi a sua história, quais as dificuldades. A gente sabe que ele teve uma origem humilde. Sapateiro, como que ele fez para superar isso aí? Origem da minha cidade, Oriflama, exatamente. O pai dele. E como hoje ele é um vencedor na profissão, um vencedor na vida, um vencedor na igreja, um vencedor na sociedade. Ele sempre foi muito ligado à Igreja Batista, e o fato dele se transformar num técnico, altamente técnico, juiz, estudioso, não afastou ele, né? Exatamente. Então eu costumo dizer que a fé e a ciência, elas caminham juntos. Aí eu faço até o convite para os ouvintes da Difusora, se quiserem seguir o meu canal do YouTube, todo dia eu faço uma reflexão do Evangelho voltado para a liderança, ou seja, como que o líder precisa conduzir pessoas baseado naquilo que Cristo nos diz. Quando eu falei no início da sua fala, quando você começou a falar de espiritualidade num evento administrativo técnico, científico, empírico, eu falei que hoje não dissocia mais a questão da ciência e da espiritualidade. Eu achei aqui que eu estava lendo esses dias, até saiu na revista Exame, de dezembro do ano passado. Cientistas pesquisam a existência da alma. Não é uma coisa apenas de pastor, de padre, de estudioso, de rabino. Já se pesquisa que a alma, ela existe desvinculada do ser humano. Estão estudando o cérebro, como que ela permanece após a morte física. Olha onde que está chegando a ciência, querendo, né? Lógico que não vai chegar lá em tudo, porque isso é um mistério, né? Exatamente. O mistério é o que faz mas já existe esse estudo. Sim. A gente sabe que a gente não veio por acaso. Eu falo assim, nós somos... Aqui já entra a mecânica quântica, sim, física quântica. Física quântica. Nós não viemos por acaso. Eu falo que todo mundo nasce, nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus nos dá autoridade em seu nome como filho. Então, se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos do rei, nós podemos conquistar o mundo. No seguinte sentido, se eu quero viver uma realidade, eu tenho possibilidades de chegar lá. Por que que o cara se tornou juiz? Por que que eu me tornei PhD? Cara, eu estudei escola pública. Então, a forma como você enxerga a vida, você consegue caminhar. Agora, quando você não toma posse dessa realidade que você é filho de Deus, você se coloca como um coitado, como um oprimido, como um cara que não teve chance, como um cara que às vezes a família não teve oportunidade. Se coloca eternamente como vítima. Exatamente, exatamente. E não deixa de ser vítima nunca. Dificilmente um cara que se coloca como vítima da sociedade, Márcio, ele vai conseguir alcançar seus sonhos. Isso é impossível. Dificilmente. Tem que deixar de ser vítima. Tem que deixar de ser vítima. Tem que ser atuante. Eu posso ter... Vou pegar minha história. Meu pai, você conheceu meu pai? Meu pai era alcoólatra. Eu vi situações ruins com meu pai. Hoje eu agradeço a Deus por meu pai ter me dado aquela vida, com dificuldade. Eu vejo o sofrimento do meu pai, da minha mãe, porque aquilo ali, eu aprendi com aquilo ali. E o que que acontece? Aí já vem o espiritismo, né? Que é outra linha que acredita que aqui é a evolução. Você vem aqui... eu não entendo o espiritismo, eu não vou comentar sobre o espiritismo. Eu não sou espírita também, mas assim, já que nós estamos falando do geralzão ciência, até respeitar todas as doutrinas, eles falam que aqui é um processo de evolução. Aí eu não vou comentar que eu não sei, mas eu vou... Então, a minha história com o meu pai, com a minha família, quando eu era criança, era jovem, era dificuldade. Eu passei por um processo de ansiedade, um processo de depressão alguns anos atrás. Você formou na Unesp? Eu formei na própria UFMS, em 2003. Ah, foi Três Lagoas. Três Lagoas. UFMS de Três Lagoas, é verdade. Na época eu trabalhava na Matec Sul com o Vânio Flávio Garcia da Costa, um grande amigo, um grande gerente. Na época o Odair era vivo,
o Nelson. Então eram amigos naquela época. Eu fiz administração, né? Depois foi estudar, fez Eu fiz mestrado, administração, doutorado. depois saí da Matex, eu vim trabalhar no presídio aqui em Paranaíba, trabalhei por 3 anos como agente penitenciário, hoje é policial penal. Um abraço para os meus amigos da GPEM. Aí minha mulher ficou grávida. Aí eu falei assim, cara, eu não posso, isso em 2006, aquele ataque de PCC, eu não posso colocar meu filho nesse ambiente. Prestei um concurso, passei, fui para a Unesp. Trabalhei no RH da Unesp. Na Unesp você foi trabalhar. Jaboticabal, como técnico, gerenciando 1.300 funcionários num campus, Márcio, na parte de RH. E ali comecei a ter aquela necessidade de estudar. Aí fui fazer mestrado, fiz mestrado em engenharia de produção. Conheci um cara chamado Charbel Jabbour, hoje ele está na França, que me mostrou como eu poderia transformar vidas por meio da educação. Aí foi que eu me apaixonei pelo mundo científico, pela ciência, por fazer pesquisa, que eu resolvi fazer um mestrado sem pensar em ser professor. Quando eu percebi, eu estava fazendo concurso para professor, e Deus é tão bom, Márcio, que eu fiz o concurso para Três Lagoas, assumi em Paranaíba, minha cidade natal. Então, hoje eu falo... E é difícil, né? Você assumir na sua cidade. Hoje eu falo que eu sou o professor Minhoca, né? O professor da terra, o único que é de Paranaíba, né? Estudante de escola pública. Bacana. Essa fala com o Dr. Wesley é para mostrar que esse evento que está tendo o FMS, presente esse de hoje, é um evento que vai falar de espiritualidade, carreira e empreendedorismo. Carreira e empreendedorismo, que não precisa dissociar isso da ciência, né? Não precisa. A ciência e a fé caminham juntas, Márcio. Eu falo que o ser humano, ele tem um buraco dentro dele, Márcio, do tamanho de Deus. Eu não estou praguejando aqui, não estou jogando praga em ninguém, mas vai chegar um momento na vida de cada ser humano que ele vai experimentar uma coisa que a gente chama, que o Viktor Frankl chama de vazio existencial, que é o quê? Você vai conquistar o sucesso, você vai conquistar a carreira, você vai conquistar a sua família, status, dinheiro, poder, fama, mas se você não tem esse, vamos dizer assim, esse vazio preenchido... Conquistar a si mesmo, né? Você só preenche esse vazio com Deus, Márcio. Nós viemos de Deus e nós vamos voltar para Deus. Então esse vazio precisa ser preenchido com Deus. Então eu experimentei, depois de conquistar o ápice na carreira, sucesso, família, reconhecimento, conquistei o trabalho que eu sonhava, o carro que eu sonhava, a casa que eu sonhava, e veio a depressão, que é o tal, comecei a experimentar vazios, nada tinha sentido mais na vida. Aí eu tive uma experiência com Deus, em 2016, no Salão Paroquial do Encontro de Casais, com a comunidade Vida Missão de Tuiutaba, e a partir dali eu fui me abrir para tratar minha ansiedade, para tratar minha depressão. Ou seja, eu comecei a olhar para dentro de mim para buscar melhorar como ser humano, né? De um cara egoísta, de um cara ganancioso, de um cara individualista. Hoje as pessoas, quem não conhece o Wesley hoje, vai olhar só o Wesley do passado, né? O Wesley Turrão. Então quem me conhece hoje vê que é um Wesley um pouco diferente, um pouco evoluído, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, Wesley, quem estuda bastante melhora muito. Sem dúvida. Às vezes a gente acha, nossa, porque estudou muito. Quanto mais estuda, mais conhecimento tem, mais ouvido fica. Márcio, Ou não, mas é a regra. A regra quem tem conhecimento, quem sabe mais, estuda, sofre menos. A verdade... Não é que sofre menos, talvez sofre até mais porque vê muita coisa, mas sabe lidar com o sofrimento. Isso. Aprende a lidar com o sofrimento, porque o sofrimento ele faz parte da vida. Não tem jeito de sofrer. Você vai sofrer Você vai sofrer no trabalho, com a família, com a vida, com as angústias, com as dificuldades, com as tristezas, com as perdas. Você vai sofrer. Mas quando você está em Deus, você sabe lidar com esse sofrimento, você sabe lidar com essa dificuldade. E é tão interessante que... até fugiu o que eu estava falando aqui, da sua pergunta. Das pessoas quanto mais estuda... Então, hoje nós temos um mundo de parece muita menos estudado. Exato. Hoje a gente tem um mundo de muita facilidade para estudar. Você pega Paranaíba, tem 2 universidades públicas, o cara pode escolher entre vários cursos sem pagar nada. De curso de excelência. Curso de excelência. Você tem EAD, você tem o YouTube, que tem muito conteúdo bom de qualidade. Muito curso técnico, hoje mas você aprende sozinho. Mas o que as sozinho. pessoas preferem? Passar o dia fazendo isso aqui, ó.
vendo vídeos de 30 segundos. Eu tenho um menino que trabalha comigo aqui, eu não vou falar o nome dele não, para não expor ele, que ele é meio complicado. Ele tinha muito probleminha nas escritas. Aí eu tenho conta no Bradesco e tem a Fundação Bradesco, que lá tem curso de língua portuguesa, gratuito, de redação. Você conhece? Conheço. Monte. Baixei o curso, aprendeu a escrever sozinho, e faz as provas, estuda de noite, a iniciativa e dele. faz as provas, mudou o texto num negócio da Fundação Bradesco, que é gratuito para quem tem a conta, eu passei para ele. Só que o grande problema, Márcio, é que nós vivemos numa geração... Agora ficar reclamando, não sei, não fiz escola. Nós vivemos numa geração que foi construída a partir da década de 90, eu nasci em 80, com base na facilidade, na conveniência. É o Alex aí que trabalha. Eu sei. Eu baixei, tá aprendendo a escrever sozinho, tem muita facilidade. Que bom. E hoje, nessa geração que tem tudo, era para ser a geração mais feliz de todos os tempos. Tem tudo, todos os mecanismos na mão. Hoje a gente aperta um botão no celular e recebe a comida na porta da casa. A gente não tinha dinheiro para comprar o livro para estudar. Não tinha nada. Para você e não tinha internet, era livro. Você tinha que ir na biblioteca. Eu lembro que esperar a vaga. Então assim, essa geração que tem tudo na mão, tudo fácil, nada tem. Não está preparada para enfrentar dificuldade. Eu já tive situações de alunos que separaram do namorado falando de suicídio. Pô, peraí. Essa loucura do feminicídio, de depressão, porra. Assim, depressão é uma doença gravíssima, precisa ser. Mas. Que ajuda médica, terapêutica, todo tipo de ajuda é bem-vinda para a depressão espiritual. Só que essa geração não está sendo preparada para o sofrimento, para a dificuldade. E quando ela se depara com não quer perder, pequenas dificuldades, com a derrota, que ela faz parte do processo, vem o sofrimento, eu não consigo, não é para mim. Infelizmente, esse é o mal que predomina. As pessoas não souberem lidar com o fracasso. Você pega a história de Silvio Santos, quantas vezes ele abriu empresa e quebrou? Outros empresários. Ou seja, o fracasso, a dificuldade, o sofrimento, a derrota, ela faz parte da sua trajetória. Agora, se eu quero ser um jornalista, se eu quero ter uma rádio, eu lembro, Márcio, quanto tempo você lutou para transformar AM para FM? Rapaz, foi década. Desbravou Paranaíba, foi a primeira rádio em Paranaíba, não foi? Foram anos de luta. Agora, se na primeira dificuldade que você teve, eu não vou dar conta, vou continuar com a AM, você estava com a rádio quebrada. Tava. Então, assim, eu não posso olhar no sofrimento, eu tenho que olhar lá na frente. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma tia, esposa do meu padrinho. Eu não tinha condições, viu? Foi na cara e coragem. Eu lembro. Eu estava lá na UFMS na época, na mudança. Eu tenho uma tia. Na cara e na coragem. Eu tenho uma tia, Márcio. Ela chama Decilda, minha madrinha, casada com meu padrinho Arnaldo, irmão do meu falecido pai, o Arnaldo. Ela está, algum tempo atrás, ela enfrentou um processo de câncer. Ela venceu. Agora ela está fazendo acompanhamento, monitoramento. Como que ela lidou com o câncer? Ela lidou com a espiritualidade, com a fé e acreditando que ela ia passar por aquilo ali. Ou seja, ela estava vivendo o processo, mas ela ia passar. Agora, ela contava, tinha jovens em Barretos que se entrega. Eu vou morrer, não consigo lidar. O cérebro não reage. E quem acredita em Cristo sabe que a morte é só um processo de passagem. A nossa verdadeira vida, Márcio, não é aqui. A gente nasceu com data de validade vencida. Vamos nascer e vamos acabar aqui. Agora, como que você está deixando marcas positivas? E quando eu falo marcas positivas, não é só evangelizar. O seu trabalho, que impacto o seu trabalho está deixando na comunidade? Por exemplo, temos a rádio aqui. O processo de locução, o processo de mídia, de comunicar, de levar informação para as pessoas... Ele pode construir, mas pode destruir demais. É um processo de evangelização, Márcio. Você está levando informação para as pessoas. E é uma arma perigosa isso aqui. Sim. Então, assim, todo o trabalho é importante. O cara que coleta lixo na rua é importante. O pedreiro... E tem gente que gosta, curte, Exatamente. Vive bem, tem a esposa, consegue comprar casinha, e para ele tá bom. Aí que tá o problema. Fala assim, eu fiz um curso sobre felicidade baseado na ciência. As pessoas falam assim, Márcio, eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um carro, eu preciso ter um bom trabalho para ser feliz. Não, isso não é isso. A felicidade é o agora, é esse momento. Eu não posso colocar a felicidade lá no futuro. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Eu não troco mansão que eu já tive na minha casinha da chácara hoje. Exatamente. Lá é minha mansão hoje.
é o momento, é a paz, é as relações humanas que você constrói. Às vezes eu posso conquistar um título, um cargo, uma empresa, a custo de sangue, custo de sofrimento. Eu me encontrei na terra, rapaz, acredita nisso? Num pedacinho de terra. Você vê. Tirou minhas... Ih, rapaz. Você relaxa. Tirou minhas depressão, tirou minhas raivas, minhas riras. Nossa, eu era bravo, hein? Lembra? Eu lembro. Rapaz, como é que muda, cara? Então, assim, é você se encontrar, se conectar com Deus e fazer o bem às pessoas, Márcio. Eu não sou muito de frequentar a igreja, mas o Deus é o mesmo e a espiritualidade é a mesma questão de frequentar. Eu lido com ele nisso, num outro... É uma outra forma. Outra forma. A gente tem que respeitar. Mas eu lido muito bem também com isso. Beleza, então a gente está falando sobre esse assunto. Você que gostou do assunto, é aberto para a comunidade? É aberta a comunidade, Márcio, só que eu peço... Vai falar disso hoje, lá na UFMS. Eu peço que mande um e-mail para adm.cepar@ufms.br. Vou repetir, ADM, as 3 primeiras siglas de administração, adm.cepar@ufms.br. Por quê? Infelizmente, o anfiteatro da UFMS tem apenas 110 lugares. Nós já estamos com 70 inscritos. Então, mande um e-mail para você receber o link para segurar a vaga. Beleza, bacana. Dr. Plácido, que vai estar lá hoje. Exatamente. Juiz de Direito, filho de Paranaíba, egresso da UEMS, que vai estar lá no UFMS, estudou aqui na nossa querida Paranaíba. 2 universidades que eu frequentei a UEMS e eu frequentei a UFMS. Não terminei do UFMS, mas frequentei um bom tempo. Precisa voltar, Márcio. Precisa, não dá conta mais não, Wesley. Agora é participar do dia a dia. E são 2 instituições realmente fundamentais. Que bom, né, que as universidades tenham esses pensamentos tão evolutivos, né, para poder lidar com o dia a dia das pessoas. A universidade não é formar só técnico, né? A gente forma pessoas. Forma pessoas. A técnica vem junto. Pessoas que vão lidar com o ser humano, pessoas que vão tratar bem a sociedade, Márcio, e vão transformar a sociedade. Beleza, professor Wesley. Parabéns aí pela iniciativa. E depois dessa tem mais, né? Em novembro a gente vai convidar 3 empresários. A gente está definindo ainda quais são os empresários que a gente vai trazer para falar das suas histórias de empreendedorismo, né? São empresários aqui de Paranaíba. E tudo bem lá no UFMS? Está em processo de vestibular ainda ou não? Isso. O site para ingresso, para acessar os editais da UFMS é ingresso.ufms.br. Nesse site você tem todas as informações sobre o passe, sobre o vestibular. E venha para o UFMS. Nós temos administração, matemática, psicologia e medicina veterinária. Venha construir a sua história, o seu sonho junto com a gente. E por falar em medicina veterinária, está indo bem? Muito bem, Márcio. Estamos lá com os professores. Estruturando, construindo prédio novo. Os professores trabalhando muito, os técnicos da veterinária trabalhando muito, com muitos projetos, os alunos estão bem envolvidos, o prédio está em construção, estamos aguardando a prefeitura terminar de fazer as infraestruturas na fazenda escola, que é importante para os alunos, né? Para a gente dar continuidade na formação com excelência desses alunos da veterinária. E lembrando que esses laboratórios da veterinária vai ajudar a psicologia também ou não? Não tem ligação? Eventualmente sim, pode ajudar. Você tem professores de psicologia que podem fazer experimentos com ratos, com animais, sobre o comportamento animal, que de alguma forma, eu não sou especialista na área, pode trazer insights pode do ser, comportamento humano. O meu filho Túlio, ele faz mestrado de infectologia, ele estuda o cérebro de cachorro leishmaniose lá em Araçatuba, e os trabalhos que eles publicam é em revista de medicina, que o estudo que eles fazem lá no cérebro do cachorro serve para medicamento humano. Isso é fazer ciência, Márcio. Exatamente isso. Serve para os dois. E fala para ele fazer doutorado. Quem sabe no futuro... o projeto é esse, terminar o mestrado e fazer o doutorado e ingressar na universidade. Ele vai ser professor. Deus abençoe. Inclusive também matemática, que é um curso que tem história já na UFMS, e administração, que também forma muita gente. Eu falo, a matemática, Márcio, é um curso para quem é apaixonado por número. E por letra também. Matemática faz conta até com letra. E é tão interessante... A possibilidade de carreiras que o aluno pode ter com a matemática. Estatística, institutos. Ele pode ser professor, ele pode ser pesquisador, ele pode trabalhar em empresa. Tem muita empresa que não contrata administrador, contrata matemático para trabalhar na área financeira. Então assim, e hoje no estado,
Se eu não me engano, Márcio, o estado de Mato Grosso do Sul é o que melhor paga salário de professor. Vai aumentar hoje, está em pauta, 14,5%. O salário do professor do Mato Grosso do Sul vai para R$15 mil. O segundo estado que melhor paga é o Pará, R$8.000. Então não vale a quase pena, o dobro o salário do professor do estado de Mato Grosso do Sul. Não vale a pena o cara segundo. fazer um curso de matemática, 4 anos, e depois tentar concurso no estado? É um baita do salário. O curso de matemática tinha um problema no FMS que as turmas terminavam com pouquíssimos alunos. Aquilo melhorou ou não é um problema específico da UFMS? É do curso Márcio, de matemática. É do Brasil. O grande problema hoje está nas licenciaturas, Márcio. Hoje, infelizmente, é o que a gente estava falando. O jovem olha muito para quê? Para dinheiro, para status, para onde ele vai conseguir transformar a vida dele de forma mais rápida. E a gente sabe que o professor de ensino fundamental, médio, universitário, a educação como um todo no Brasil nunca foi valorizada, Márcio. E quando eu falo valorização, não é só salário, não é só dinheiro, sabe? É uma boa carreira, é boa estrutura de trabalho, são políticas públicas de educação que não fica passando um aluno de forma compulsiva como acontece nas escolas de ensino fundamental, nas escolas de ensino básico. Então são porque o importante lá é passar o aluno, não é... Exatamente. Infelizmente nós temos uma política pública que é baseada só em indicador. E política pública de educação, ela não pode ser baseada em indicador de empresa. E eu sou administrador. Porque assim, se não tem... Você pega um curso de matemática, se forma 5 alunos, Márcio, é 5 alunos que vai mudar a sociedade. Agora, infelizmente, a sociedade não valoriza o professor. E precisa valorizar para incentivar a criança a ter o sonho de ser professor. Hoje você vai nas escolas públicas, nas escolas particulares, pergunta lá para o pessoal do ensino fundamental e ensino médio: quem quer ser professor? De 50, eu não coloco 5. Até porque só de ouvir, os professores só reclamam da profissão, né? Exato. Já não estimula, porque o professor vive com problema, depressão, carga horária excessiva, tem que fazer trabalhando demais, muito serviço administrativo. O pessoal está reclamando demais da burocracia. Quando eu era professor na rede estadual, não tinha tanta burocracia. Diz que hoje é um tal de planejamento, é diário, não sei o quê, é detalhezinho, vocês perdem mais tempo. Ô Márcio, eu falo que a sala de aula para o professor não cansa, não dá a parte burocrática está terrível. Exatamente. Essa parte... E assim, você pega um aluno de escola, um aluno de 12 anos, o professor que é humano, é o que a gente estava falando, não dá só aula. O aluno é abusado, o pai está preso, a mãe está numa vida errada, e o aluno chega para a aula, ele não tem condição de concentrar para aprender, porque está cheio de fragilidade social na vida dele, às vezes até passando fome ele está. Como é que ele vai ter disposição? Violência. Como é que ele vai ter disposição? Como é que ele vai ter uma mentalidade para focar e aprender? Não aprende. Não aprende. Aí, constantemente, você pega os governos, vem colocando políticas de números. Então, é uma política que só tem que passar. Só perde a sociedade. Por quê? Aliás, em seu nome, parabéns aí pelo dia do professor, dia 15. Obrigado. Professor, professoras, né? Estendo aqui a todos os professores do ensino fundamental, ensino básico, das creches, do ensino médio, do ensino superior, meus colegas, um grande abraço e que continuem perseverantes nessa profissão, porque assim, eu falo que é a profissão mais gratificante que tem, Márcio. Mas essa melhoria que o Estado de Mato Grosso do Sul está provocando, vai provocar os municípios a melhorar. Perfeito, isso é Márcio. Importante. Professor Wesley, obrigado pela entrevista. Obrigado, Márcio. Um abraço. Bom dia a todos. Professor Wesley Freitas, ele que é PhD ali da UFMS, diretor do campus, falando desse evento hoje com o juiz de direito Plácido. Que horas, professor? Às 19 horas. 19 horas lá no campus. Agora são 10h33, eu vou para o intervalo e volto já. Valeu pelo papo, Márcio. Rapaz do céu, muito bom. Pode pensar até no futuro.